Mangovanen, Erohini, Elen Silalome Nomentielvo. Feliz em te ver, filho de Ilúvatar. Uma estrela brilha na hora de nosso encontro. Meu nome é Wesley e seja bem-vindo à Terra-média. Rapaziada, eu criei esse canal meio que pra contar pra vocês um resumo da história da Terra-média. Sim, desde a primeira, segunda, terceira e quarta era até a Dagor-Dagorath, que é conhecido como a Batalha das Batalhas ou o Apocalipse da Terra-média. Então sim, eu criei esse canal para contar tudo isso para vocês resumidamente de uma forma mais legal e engraçada de assistir. Para pessoas que nunca leram os livros ou para você que tem os livros e está com dificuldade de entender o que está escrito, porque realmente o Silmarillion é uma obra muito complicada de se entender, até porque o uso da linguagem na tradução foi meio que inspirado em palavras antigas, clássicas e arcaicas, e também foi inspirado em várias traduções da Bíblia. Sim, o Silmarillion é como se fosse a Bíblia da Terra-média, o conto da criação do mundo e de dias antigos, antes do acontecimento da Guerra do Anel ou dos filmes do Hobbit que vocês viram. Então aqui estou eu para explicar de uma forma engraçada esse meu resumo. Então seja bem-vindo. Hoje iremos abordar sobre o Ainur Indale, que é a música dos Ainur. Sim, o mundo de Senhor dos Anéis foi criado através de uma música. E nesse vídeo irei contar para vocês como foi o início da criação dos tempos. Primeira Era, capítulo 1, Ainur Indale. No início, não existia nada. Tudo era um vazio. Era tudo preto, como essa tela aí. Não havia tempo, não havia espaço, não tinha caralho nenhum. Porém, nesse vazio, antes de tudo, já existia Eru Ilúvatar, Deus criador do universo de J.R.R. Tolkien. Tolkien era católico e religioso, e sua crença se tornou de certa forma inspiração. Se inspirou muito na Bíblia e em muitas mitologias para criar seu mundo imaginário. Então Eru Ilúvatar é como se fosse o Deus da Bíblia. Abre aspas para o Silmarillion. Havia Eru, o único, que em Arda é chamado de Ilúvatar. Ele criou primeiro os Ainur, os sagrados, gerados por seu pensamento, e eles lhe faziam companhia antes que tudo o mais fosse criado. Fecha aspas. Como eu disse no começo do meu resumo, Eru habitava sozinho no vazio, e eu gosto de imaginar que ele era um ser muito solitário. Agora voltemos ao assunto. Quem são os Ainur? Os Ainur, rapaziada, eles eram espíritos que continham uma parte da mente e da personalidade de Eru. Então vamos lá, os Ainur são espíritos, e esses espíritos se dividiram em duas classes, os Valar e os Maiar. Os Valar são como se fossem arcanjos, e os Maiar você pode imaginar como se fossem anjos. Então vamos lá, Valar, arcanjos, Maiar, anjos. Os Valar eram mais fortes que os Maiar, e foi designado que eles fossem aprendizes e auxiliares dos Valar. Então cada Valar tinha seu Maiar auxiliar, e todos eles no início habitavam no vazio. Tá, agora Eru tinha amiguinhos, mas como você pode imaginar, no vazio temporal não tem muito o que você fazer, né? Então Eru um dia estava sentado no seu trono, estava entediadaço, olhou para os lados e falou: "Aí, toca a música aí." Foi mal, gente, mas eu gosto de imaginar desse jeito, mano. Eu gosto de imaginar assim. De uma forma mais engraçada. Pra mim fica muito mais legal. Mas vamos dar aspas mais uma vez ao Silmarillion. Abre aspas. E ele lhes falou, propondo-lhes temas musicais. E eles cantaram em sua presença, e ele se alegrou. Entretanto, durante muito tempo, eles cantaram cada um sozinho ou apenas alguns juntos, enquanto os outros escutavam, pois cada um compreendia apenas aquela parte da mente de Ilúvatar na qual havia brotado e evoluía, devagar, na compreensão de seus irmãos. Não obstante, de tanto escutar, chegaram a uma compreensão mais profunda, tornando-se mais consonantes e harmoniosos. Fecha aspas. Pra você que não entendeu porra nenhuma, foi como eu falei no início. Eru tava entediadaço, quase criando hemorroida de tanto ficar sentado naquele trono sem fazer caralho nenhum. E aí ele virou pros lados e falou:
Caralho, tem porra nenhuma pra fazer aqui, né? Só ficar aqui olhando pras minhas personalidades malucas que eu criei no meu pensamento. E acabei expulsando eles no meio da minha crise esquizofrênica. Olha lá, tem um mané que tá começando a achar que pode ser maior que eu. Vê se pode, mané. Foda-se, mó tédio. Qual é, bando de pela saco? Toca a música aí! Acho que agora deu pra vocês entenderem, né? Foi como eu falei no começo do vídeo, e eu vou deixar claro mais uma vez que vou usar mais essa linguagem mais engraçada para que a maioria das pessoas que não leram os livros e só viram somente os filmes possam entender melhor. Pois como eu falei no início do vídeo e vou falar mais uma vez, o Silmarillion é muito difícil de entender, pois possui uma tradução e palavras que são clássicas e muitas pessoas não utilizam mais no cotidiano. E o trabalho de tradução desse livro é inspirado numa linguagem de 500 anos atrás, mas arcaica, e também foi inspirado em traduções da Bíblia. Por isso fica mais difícil a compreensão para pessoas que não estão acostumadas com essas palavras. Mas calma, jovem mancebo, é por isso que eu tô aqui. Eu já vou avisando que vou usar muito dessa linguagem, mais engraçada, para que vocês entendam. Se você não gosta do jeito que eu estou resumindo a história da Terra-média, pau no seu cu. O canal é meu e eu faço o vídeo que eu quiser e resumo da forma que eu quiser. Se você não gosta, a porta está aberta para você se retirar, pois você não é bem-vindo aqui nesse canal. Vai procurar outro canal de Tolkien aí para assistir. Que tem muitos aí que são até melhores do que eu. Continuando. Os Valar começaram a tocar a música com um tema que Eru os tinha dado, e essa música era muito bela e harmônica, encheu o vazio, com um som maravilhoso. Mas havia entre os Valar Melkor, abre aspas mais uma vez para o Silmarillion. Mas então Ilúvatar se sentou e escutou, e durante muito tempo lhe pareceu bom, pois na música não havia falhas, mas conforme o tema progredia, entrou no coração de Melkor, o entretecer de matérias do seu próprio imaginar que não estavam acordes com o tema de Ilúvatar. Pois ele buscava com isso aumentar o poder e a glória da parte designada a si próprio. Fecha aspas. Melkor, no universo de Tolkien, é a representação de Lúcifer, que no início era um anjo, mas por conta de sua arrogância e a ambição de querer ser maior que o Criador, ele foi banido do reino dos céus porque cometeu o pecado, e ficou conhecido como Satanás. A mesma coisa acontece com Melkor, que no início era um Valar, e começou a ter inveja de seus irmãos Valar. E queria ser reverenciado por eles. Ele queria ser maior que Eru Ilúvatar, queria tomar seu trono e queria que ele também o reverenciasse, vê se pode. Tá ligado? Ele começou a distorcer a música dos Valar, começou a tocar heavy metal no bagulho, e zoou a parada toda. E ficou meio que uma putaria no vazio, pois de um lado tinha um som muito gostosinho de se escutar do lado dos Valar, e do outro lado tinha um heavy metal de Melkor, destruindo o ritmo e fazendo o vazio estremecer com o som que ele estava tocando. A Eru começou a tocar mais alto para ver se superava o som de Melkor, mas aí o filho da puta também tocava mais alto e ficou nessa putaria do caralho por um tempo. Meio que Eru e os Valar estavam cantando isso. E Melkor subiu o som da sua guitarra fazendo a bichinha chorar. Foi nesse momento que Eru se levantou do seu trono, com um semblante muito puto, e ergueu sua mão e criou um remix, uma nova música que juntava o primeiro tema dos Valar, o tema de Melkor e o tema de Eru num só. E criaram um tema ainda mais terrível. Meio que eles estavam tocando isso.
Meus amigos, essa música foi tão estrondosa e tão poderosa que os elfos dizem que até hoje ainda escutam um pouco da música do Aino Lindalê nas águas do mar. Então, porra, essa porra aí foi insana, tá? Isso daí foi insano, tá? Mas vamos lá, continuemos. Abre aspas mais uma vez para o Silmarillion. Então, de novo, Ilúvatar se levantou, e os Ainur perceberam que seu semblante era severo. E ele ergueu sua mão direita, e eis que um terceiro tema cresceu, em meio à confusão, e esse era diferente dos outros. E parecia, enfim, que havia duas músicas progredindo de uma vez só diante do assento de Ilúvatar. E estavam em completa oposição em meio a essa contenda. Eru se levantou uma terceira vez e seu rosto era terrível de se contemplar. Ele então levantou as duas mãos e, num acorde mais profundo que o abismo, mais alto que o firmamento penetrante, como a luz do olho de Ilúvatar, a música cessou. E então falou Ilúvatar e disse: Poderosos são os Ainur, e o mais poderoso dentre eles é Melkor. Mas para que ele saiba, e saibam todos os Ainur, que eu sou Ilúvatar, essas melodias que vocês entoaram, irei mostrá-las, para que vejam o que fizeram. E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado que não tenha sua fonte última em mim. Ninguém pode alterar a música contra minha vontade, e aquele que tentar provará não ser senão meu instrumento na invenção de coisas ainda mais maravilhosas que ele próprio nunca imaginou. E então os Ainur sentiram medo, e ainda não compreenderam as palavras que lhes eram dirigidas. E Melkor foi dominado pela vergonha, da qual brotou em seu coração uma raiva secreta. Fecha aspas. Ok, esse trecho foi longo, mas deu para entender que ele botou moral e repreendeu Melkor. Melkor era o mais forte de todos os Valar. Abre aspas mais uma vez para o Silmarillion. A Melkor, entre os Ainur, haviam sido concedidos os maiores dons de poder e conhecimento, e ele ainda tinha um quinhão de todos os dons de seus irmãos. Melkor queria criar coisas só para ele, porém só quem podia criar as coisas era Eru, através do fogo imperecível. Foi quando a música dos Valar cessou que Eru, então, por meio de uma visão, mostrou o que a música dos Ainur havia criado. Eles haviam criado o mundo, o universo, e havia um globo no meio do vazio. E nesse globo havia os filhos de Eru. Dentro do globo tinha os filhos de Eru, os elfos primogênitos e os homens seus sucessores. E os Valar, quando os viram, tiveram um amor e apreço enorme a eles, pois havia outros seres que pareciam com Eru e que eram desconhecidos. E na visão, eles viram os homens e os elfos no lugar que os Ainur tinham criado através de sua música. Eru então fez cessar a visão dos Ainur. Abre aspas mais uma vez para o Silmarillion. Houve então inquietação entre os Ainur, mas Ilúvatar os conclamou e disse: Conheço o desejo em suas mentes de que aquilo que viram venham na verdade a ser, não apenas no pensamento, mas como vocês são, e no entanto diferente. Logo eu digo, que essas coisas existam, e mandarei para o meio do vazio a chama imperecível, e ela estará no coração do mundo, e o mundo existirá. E aqueles de vocês que quiserem poderão descer e entrar nele. E de repente os Ainur viram ao longo uma luz, como se fosse uma nuvem com um coração vivo de chamas. E souberam que não era apenas uma visão, mas que Ilúvatar havia criado algo novo. O mundo que é. Aconteceu assim de entre os Ainur alguns continuarem residindo com Ilúvatar fora dos limites do mundo, mas outros, entre eles muitos dos mais fortes e belos, despediram-se de Ilúvatar e desceram para nele entrar. Fecha aspas. E assim se fez Ea. Ea é como se fosse a existência, o plano material, o universo inteiro. Tudo que existe, tá ligado? Todos os Valar ficaram maravilhados, mas os olhos que mais brilharam foram os de Melkor, que desceu juntamente com os Valar e alguns Maia. Abre aspas para o Silmarillion. Mas quando os Valar entraram em Ea, a princípio ficaram assustados e desnorteados, pois era como se nada ainda estivesse feito daquilo que haviam contemplado na visão. Tudo estava a ponto de começar, ainda sem forma, e a escuridão era total. Fecha aspas.
E eles trabalharam durante incontáveis eras, até que seu trabalho finalmente foi concluído, e o resultado de seu trabalho era Arda, o mundo, ou o planeta Terra. Os Valar não tinham forma física, eles moldavam Ea, a existência, a partir de uma forma espiritual. Porém, os filhos de Eru iriam chegar para morar em Arda eventualmente, e os Valar estavam em dúvida sobre se eles iriam enxergar o mundo físico ou o mundo espiritual. Então, em meio a essa dúvida, os Valar fizeram para si uma vestimenta, se vestiram. Essas vestes ou roupas são literalmente corpos. Corpos físicos que eles fizeram para si, para que possam ser enxergados nos dois planos. E cada um assumiu um corpo de acordo com sua vontade e personalidade. O da hora disso aí, imagina só, você é um ser desse, você é um Valar, um anjo, e aí você vai para a Terra, que é A, né? O universo, você entra em A, aí você molda a Arda, e quando vai entrar em Arda, você meio que tem o seu corpo físico, você constrói um próprio corpo físico de acordo com sua personalidade, você escolhe o que quer ser, tá ligado? Esses seres assim escolheram o que ia ser, isso daí é muito foda de se imaginar, tá ligado? Vamos lá, continuando. 14 eram os Valar, entre eles são Manwë. Ele foi designado o Senhor de Arda pelo próprio Eru Ilúvatar. Ele que supervisionava todos os seus irmãos como líder, ele era o Senhor do Ar. Ulmo, o Senhor das Águas, o único Valar que nunca assumiu uma forma física. Poucas vezes, na história da Terra-média, Ulmo fez uma forma que fosse possível ver no mundo físico pros filhos de Eru, tá ligado? Poucas vezes ele se mostrou pros filhos de Eru, tá ligado? Ele não gostava de assumir uma forma física, ele preferiu ser um espírito, e vive nas águas e no mar. Ele que criou os mares em Arda e supervisionava todas as criaturas que habitavam lá. Aulë, Valar Senhor dos Ferreiros e dos Ofícios. Ele era mestre em criar estruturas, cidades, como se fosse um arquiteto, um verdadeiro artesão em criar coisas mágicas e armas. Orome, o Senhor da Caça e o Senhor dos Cavalos. Ele treinava suas criaturas de caça para irem atrás das criaturas horríveis de Melkor. Mandos, o Senhor da Morte. Ele era o Valar responsável pelo julgamento dos filhos de Eru e de todas as criaturas vivas. E todas essas criaturas, após a morte, iriam para seus salões, conhecido como os Salões de Mandos. E ele julgava tudo o que o ser fez em vida, seja bom ou mal, e jazia sua sentença, seja ela qual for. Irmo, Valar Senhor dos Sonhos. Ele é o irmão de Mandos. Ele é responsável pelos sonhos dos filhos de Eru. Varda, ou Elbereth, como os elfos a chamam. Ela é esposa de Manwë. E é a Senhora da Luz e das Estrelas. Yavanna, Valar Senhora da Floresta. Tudo que é verde e bom no mundo é criação dela. Ela criou os Ents para proteger suas florestas das criaturas grotescas de Melkor nos dias antigos. Niena, Valar Senhora da Piedade e do Luto. Este, Valar Senhora dos Feridos e da Cura. Vaire, Valar responsável pela tecelagem da história de Arda. Vanna, esposa de Orome, responsável pela preservação da juventude feita para toda a vida em Arda. Nessa, ela era notável por sua velocidade, sendo rápida como uma flecha em movimento. Por isso, era chamada de Nessa, a Veloz. Certo, esses são os 14 senhores Valar. E os Valar criaram coisas belas em Arda, como florestas, rios, mares, nuvens, animais, montanhas, biomas. Mas Melkor também estava ali desde o início, interferia em tudo e distorcia todas as criações de seus irmãos Valar, pois ele tinha inveja e cobiçava a Arda e a criação que seus irmãos faziam. Foi então que ele disse aos Valar: "Este há de ser meu próprio reino, e nele ponho o meu nome." Manwë e os Valar, quando ouviram isso, ficaram putos. E Manwë repreendeu. E houve contenda entre os Valar e Melkor, porque ele não gostou de ser repreendido. Mas Melkor, astuto como era, se retirou por um momento. Melkor era muito diferente de seus irmãos Valar, tá ligado? Enquanto os outros Valar queriam que a vontade de Eru se cumprisse, Melkor queria ser maior que Eru e queria ser rei, queria ser reverenciado por todos, queria ser maior que todos, tá ligado? E o Valar que Melkor tinha mais inveja era Aulë, pois seus poderes eram parecidos com os dele.
E Melkor queria que Mairon fosse seu servo. Vamos lá, vamos falar de Mairon. Mairon, o mais forte de todos os Maiar. No começo, ele era bom. Ele era auxiliar do Valar chamado Aulë, o senhor de todos os ferreiros e todos os ofícios. E Mairon era o mais talentoso e por conta disso cobiçava poder. Melkor então percebeu isso, e com palavras e promessas de poder e grandeza, Mairon então começou a segui-lo, traindo Aulë. E desde então ele deixou o nome Mairon para trás e ficou conhecido por muitos nomes, e o mais conhecido entre eles é Sauron. Sim, galera, Sauron no começo era bom. Ele era um Maiar bom e foi corrompido por Melkor. E desde então ele se tornou o braço direito de Melkor, que tinha muitos Maiar auxiliares, pois antes mesmo de ir para Ear, no vazio atemporal ao lado de Ilúvatar, ele corrompeu muitos Maiar com palavras e promessas de poder e grandeza. E quando esses espíritos desciam para Ear e teciam suas roupas, eles se tornavam criaturas horrendas. E com a ajuda de Sauron, eles criaram uma fortaleza para esconder todas essas criaturas nojentas dos Valar. Na puta que me pariu, lá no extremo nordeste do mundo. Era uma verdadeira fortaleza oculta e subterrânea que se chamava Utumno. Utumno era basicamente um buraco infinito no chão que estava cercado por uma cadeia de montanhas negras que o próprio Melkor ergueu. Por fora não parecia nada demais, mas por dentro era um buraco que se estendia, e lá habitava todas as criaturas horríveis de Melkor, que infectavam as próprias criações do mundo. Era muito túnel, parecia literalmente um formigueiro, só que do inferno, tá ligado? Resumindo, um túmino era um cu gigante prostrado na terra e escondido de todo mundo. E não para por aí, além de Melkor corromper e dar forma horrenda para suas criaturas, ele ainda ficava zoando a criação dos seus irmãos. Ele destruía tudo ou distorcia. Ele mijava nos coqueiros, mijava nos arbustos, cagava no mato, pisava na montanha, derrubava as coisas. Era um filho da puta, mano. E no princípio dos dias, disse, entre os sábios, que a Primeira Guerra começou antes que Arda estivesse totalmente formada, e antes mesmo que qualquer criatura crescesse ou caminhasse sobre a terra. E por muito tempo Melkor prevaleceu. Entretanto, no meio da guerra, ao ouvir no distante firmamento que havia batalha no pequeno reino, um espírito de enorme força e resistência veio em auxílio dos Valar, e Arda se encheu com o som de seu riso. Assim veio Tulkas, o Forte, cuja ira circula como um vento poderoso, afastando a nuvem e a escuridão à sua frente. E Melkor fugiu de sua fúria e de suas risadas, abandonando Arda, e a paz reinou por uma longa era, e Tulkas permaneceu, tomando-se um dos Valar do reino de Arda. Mas Melkor remoía pensamentos nas trevas distantes e dirigiu seu ódio a Tulkas para todo sempre. Naquele período, os Valar trouxeram ordem aos mares, terras e montanhas. Enfim, nessa época o mundo era um breu absoluto. Era tudo preto, não dava para ver nada, até porque ninguém tinha criado nada que fizesse luz. Até que finalmente alguém teve a grande sacada, abre aspas para o Silmarillion. Aulë, a pedido de Yavanna, criou 2 lamparinas poderosas para iluminar a Terra-média, construída por ele entre os mares circundantes. Então Varda encheu as lamparinas e Manwë as consagrou, e os Valar as puseram em cima de colunas altíssimas, mais elevadas do que qualquer das montanhas mais recentes. Ergueram um farol junto ao norte de Arda, e ela se chamou Iluin, e a outra foi erguida ao sul, e foi chamada Ormal, e a luz dos faróis dos Valar se derramou por toda a terra, iluminando tudo, como se fosse sempre dia, fecha aspas. Outra curiosidade é que no mundo antigamente não era redondo, ele tinha superfície plana, ele era mais ou menos desse jeito que está na imagem. O mar cobrindo o centro, e no meio do mar tinha uma ilha, e as bordas de Arda eram de terra. E agora tinha 2 faróis que estavam iluminando toda a Arda, tá ligado? Tudo agora tinha luz, toda a criação podia ser contemplada, a visão dos filhos de Ilúvatar. Só que Melkor não curtiu essa parada de luzinha, e não ia levar isso na tranquilidade. Por hoje é só, galera. Puta que pariu, o vídeo ficou muito longo, 25 minutos, se não tiver mais, né? Porque eu vou editar, meu Deus, eu estou gravando só o áudio aqui. Eu tô sem voz, então eu vou deixar isso pro próximo vídeo, vou continuar no próximo vídeo, porque Melkor não curtiu esse bagulho de luzinha, ele ficou muito puto.
Então você já pode imaginar o que vai acontecer por aí, né, meus amigos? Por hoje é só. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Peço que você se inscreva no canal para acompanhar essa série de vídeos que irei fazer sobre a Terra-média. Deixa um like no vídeo porque deu muito trabalho para fazer. E é isso. Falou, galera, ou como dizem os elfos, Namari.